Olá, meu nome é Vitória, eu sou estudante do 5º período de Rede de Computadores no Instituto Federal de Rondônia. Nosso grupo ficou responsável por falar sobre a Política Nacional de Informática, focando mais nos aspectos positivos dessa política. Bom, a Lei nº 7.232, também conhecida como Política Nacional de Informática, foi aprovada em 29 de outubro de 1984. Ela tinha o objetivo de favorecer o desenvolvimento das empresas nacionais de informática. Bom, na época, o Brasil estava em regime militar e, para melhorar a economia, o governo militar resolveu investir no mercado nacional. Com isso, eles adotaram a reserva de mercado. Bom, a reserva de mercado consiste em uma política governamental que impede o acesso e a importação de um determinado produto. No caso, impediu o acesso e a importação de produtos de informática. A justificativa que o governo usou para adotar essa medida é que as empresas brasileiras poderiam desenvolver uma tecnologia 100% nacional, porque elas iriam atuar em um mercado menos competitivo, já que não teriam que concorrer com grandes empresas como IBM e HP. As empresas nacionais no ramo de informática passaram a receber vários incentivos fiscais. Os computadores nacionais passaram a ser amplamente usados nas universidades e órgãos do governo, além de serem vendidos aos consumidores normais. A PNI permitiu que o mercado nacional de eletrônicos pudesse se desenvolver e ajudou a fortalecer a economia. Muitas empresas foram criadas na época e também houve a criação de muitos empregos. Em contrapartida, os consumidores tinham que comprar equipamentos de qualidade inferior com preços altíssimos, e na maioria das vezes esses produtos eram cópias de equipamentos ultrapassados. Mas a situação começou a mudar em 1991, quando o presidente Fernando Collor realizou a abertura econômica no setor da informática. E aí, turma, tudo bem? Sou o Vitor, vou falar um pouco sobre a política de informática na década de 80 até o finalzinho da de 90. Bem, em 79 foi criada a Secretaria Especial de Informática. Ela era controlada pelos militares e respondia diretamente ao Serviço Nacional de Informações. Ela tinha como uma das principais ideias o fortalecimento das empresas nacionais e a reserva de mercado. Foi onde ela atuou bastante, deixando a reserva de mercado muito mais rígida, impedindo com que entrasse com muita frequência empresas estrangeiras no Brasil. Em 84 foi criada a Lei da Informática. Ela deu direito à secretaria comandar o PNI. Sendo assim, eles podiam comandar e interferir diretamente na política da empresa, banindo as empresas estrangeiras e limitando o acesso delas aqui no Brasil. Em 87 foi quando o país estava sofrendo por um processo de troca de presidente e começou a adotar medidas mais neoliberais. Foi quando a lei foi criada e ela tinha como intuito proteger o programa do computador em termos de direito autoral. Sendo assim, também permitia a entrada de estrangeiros aqui no Brasil. Contudo, era necessário alguns requisitos, porque a reserva de mercado ainda estava ativa, só que mais flexível. Com o início do governo Collor, ele já decretou a abertura econômica e encerramento da secretaria. Logo após isso, um ano depois, ele decretou o fim da política de informática, a Lei 7.232, e logo em seguida ele abriu o comércio, fazendo com que as multinacionais entrassem com força aqui no Brasil, gerando assim um desenvolvimento do mercado nacional de eletrônicos, fazendo com que gerasse mão de obra para esses setores de informática, gerasse mão de obra especializada para esses setores de informática, engenharia, de TI, gerando mais emprego e aquecendo ainda mais a economia e reduzindo bastante o atraso relacionado à tecnologia, abrindo portas para a pesquisa científica. Mas é isso, desde já agradeço e obrigadão pela compreensão. Qualquer dúvida, mandar nos comentários. Olá, meu nome é Carlos e vou falar sobre a geração de altos recursos para pesquisa e desenvolvimento, P&D.
Um dos fatores mais importantes para a criação da PNI foi a dependência tecnológica que o Brasil vinha sofrendo na época. Dessa forma, era necessário que fossem criados meios de fortalecer o desenvolvimento tecnológico do país. Para isso, foram criadas políticas de suporte às empresas nacionais. Parte dessas políticas funcionavam através de mecanismos de incentivo fiscais, reduzindo o imposto sobre produtos industrializados, cuja exigência sobre as empresas beneficiárias era um investimento mínimo de 5% do faturamento em P&D, os quais poderiam distribuir-se em até 3% nas atividades internas e os 2% restantes em atividades cooperativas com universidades, institutos de pesquisas ou em programas públicos em P&D. Assim, gerando os fundos necessários para pesquisa e desenvolvimento e beneficiando as empresas nacionais. Além do investimento em P&D, para que ocorra a redução do imposto sobre os produtos industrializados, também é necessário que as empresas atendam ao chamado Processo Produtivo Básico, ou PPD. Ainda como forma de incentivo a esses esforços de internalizar as produções tecnológicas no país, a PPB veio como uma forma de garantir essa nacionalização de algumas etapas de produção. O PPB ele inclui as etapas mínimas de fabricação necessárias que as empresas devem seguir para fabricar determinado produto, como uma das contrapartidas dos incentivos fiscais previstos em lei. Ele consiste, de maneira geral, nas seguintes operações: montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso, montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas, em nível básico de componentes, integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final, gestão de qualidade e produtividade do processo e do produto final. Os PPB eles são estabelecidos por meio de portarias interministeriais assinadas pelos ministros da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Olá, meu nome é Paulo e estarei apresentando hoje sobre um dos pontos positivos da Política Nacional de Informática, que é a presença maciça de empresas nacionais. A importação de tecnologias estrangeiras. Antigamente, a gente não tinha uma fábrica de computadores, então a gente tinha que importar esse material de tecnologia, no caso. Entre os anos de 1958 e 1975, o Brasil importava tecnologias de países de capitalismo avançado, principalmente dos Estados Unidos. O processamento eletrônico de dados era realizado basicamente em computadores de grande porte, localizados em grandes empresas e universidades, bem como em órgãos governamentais e agências de serviços. Construção de montadoras. Não havia fabricantes nacionais. A partir da década de 70, por conta das vendas elevadas, houve a necessidade de construção de alguns montadores no país. Daí então, lentamente foi se formando uma competência tecnológica nacional. A independência tecnológica. Buscando atingir a melhor independência tecnológica para a informática brasileira, em 1962 foi criada a CAPRE, Comissão de Coordenação das Atividades de Processamentos Eletrônicos. Sua função era racionalizar o uso dos computadores na administração pública federal e formular políticas para a aquisição de financiamento de novos equipamentos e treinamento de pessoal para ser implantado aí na nossa política e uso desses equipamentos. E logo depois, tanto por não ter empresas com disposição para investir nos mini computadores, quanto por não ter empresas americanas com estruturas para operar em mercado mundial, houve-se a necessidade de criação de fábrica de computadores nacionais. No ano de 1964, nasce uma empresa nacional chamada Cobra, que significa Computadores Brasileiros, sendo a primeira empresa brasileira de fabricação de computadores. Em 1965 foi fundada a LSI, Laboratório de Sistemas Integráveis, na Escola Politécnica USP. Em julho de 1965 foi fundada a Scopus, uma das principais empresas de informática do Brasil.
empresa criada por um grupo de ex-professores da USP. Reestruturação da Capri. O crescimento de uma indústria nacional caracterizou a segunda etapa do desenvolvimento da informática no país. Em 1966 houve uma reestruturação na Capri e também uma criação de uma reserva de mercado na faixa de microcomputadores para empresas nacionais, além da instituição do controle das importações. Já em 1979 foi se intensificando a intervenção governamental e também extinguiu-se a Capri, e em seu lugar foi criada a SEI, Secretaria Especial de Informática, que tinha o papel de elaborar e executar um plano nacional de informática e pronunciar-se sobre concessão de incentivos fiscais, tarifas e importações de bens e serviços de informática. No decorrer desse tempo foram criadas muitas empresas, e essas empresas elas vinham no âmbito de divulgar informações, né? E a criação desses equipamentos tecnológicos.